No meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórios a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis, passando os dias no meu escritório, estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. À noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Então ali era uma hipocrisia terrível. Tudo aquilo que ele ia pregar à noite, a sessão, né, o trabalho, era exatamente o que ele não praticava durante o dia. Ele tratava as pessoas com arrogância, sem sentimento nenhum mesmo. O que interessava para ele seriam as coisas materiais, tão somente. E hoje em dia nós percebemos isso também. Existem pessoas que passam um ar de bondade, mas é que nós não estamos com ela 24 horas por dia para sabermos se é isso mesmo. A espiritualidade, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem observar cada chaga, cada ferida aberta no nosso espírito. Então não tem como tentar esconder deles, né? Nem da espiritualidade. Nós podemos enganar as pessoas aqui, mas não a espiritualidade. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado do hospício. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas, revoltadas, aguardaram minha saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meus sentimentos agarravam-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigiu-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitudes irônicas, recomendavam-me a serenidade, a paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. A gente percebe que não adianta você se mostrar bom. Você tem que ser bom de verdade. Não adianta você tentar mostrar caridade, mostrar o amor, mostrar bons sentimentos, demonstrar ali na hora do trabalho. Você tem que ser assim, porque a espiritualidade está ali vendo. E percebemos que muitas pessoas acabam por utilizar máscaras, mostrando algo que não são. Grupos inteiros acabam passando por isso. Às vezes, durante décadas, são submetidas a isso. E quando muitos voltam para o plano espiritual, percebem que o erro que cometeram, que não é assim que funcionam as coisas. Há todo um trabalho, há toda uma equipe direcionada para ajudar. E percebemos que hoje em dia muitos grupos, não só do movimento espírita, mas várias religiões sofrem esses ataques e deixam de se levar por esse quadro obsessivo. Então não adianta, grupos inteiros mesmo, não só uma ou outra pessoa. A gente percebe que o movimento passa por um momento difícil que talvez demore um bom tempo para poder normalizar. Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento.
Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Ouviu-me a benfeitora em silêncio expressivo. Deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, venerando sorriu e respondeu: Monteiro, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Vicente mostra o Ministério do Esclarecimento, onde tem escolas maternais, onde milhares de mães contam com desventuras. Tem também o Centro de Preparação à Paternidade. Grande massa de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha, é verdade. Temos um instituto de administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. No campo do trabalho do Ministério da Regeneração existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Temos aqui dois ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. Então, dentro do nosso lar existem diversos departamentos cuidando da maternidade, paternidade, dos médicos, dos administradores. Então, todos eles têm falhas também e precisam dessas aulas, dessa ajuda. Vicente menciona o caso de um amigo médico que se encontrava nas zonas inferiores e há alguns anos atormentado por dois inimigos cruéis. Com o renome e aquisição financeira, caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações. Alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, e atribuíram-lhe a causa da morte física, cultivando ódio terrível. Dois destes mais ignorantes o esperavam no limiar do sepulcro. Horrível! Se ele não é culpado da desencarnação deles, como pode ser atormentado nesse modo? Realmente, ele não teve culpa da morte deles, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julgou-se culpado, em razão das outras falhas. Todo erro traz fraqueza e por enquanto não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Ele repara certas faltas graves, aprendendo a conhecer-se e entender suas obrigações nobres. Sim, agora compreendo. Onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Aqui já é comecinho do capítulo 14, que vamos deixar para semana que vem. Vou ler um pedacinho. À noite, Aniceto veio ver-nos. Amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Amanhã pela madrugada, você e o Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético, as percepções, que fica junto aos centros dos mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Roguem a Deus lhe permita a dilatação do poder visual. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforços e dedicações aos superiores desígnios.
Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Então esse estudo foi a respeito dos doutrinadores, das pessoas que cuidam do trabalho de desobsessão, e o quão importante nesse trabalho é que as pessoas sejam genuínas. Não adianta ir representar um papel fingindo ser algo que não é. Que a gente vê muito. Pessoas que usam fantasias, máscaras, e acaba virando uma grande pantomima. Se a pessoa usa essas máscaras e se deixa levar, porque tem pessoas que se deixam levar pela coisa toda, às vezes se acham superiores ali, achando que todos aqueles irmãos que se apresentam são pessoas que não têm, são seres que não têm inteligência para observar. Eles observam. Apesar de muitos que se apresentam ali tem todo um sofrimento, dor, mas muitos que se apresentam ali, eles vigiam as pessoas, eles sabem o que acontece. Então não adianta. Porque mais cedo ou mais tarde a máscara acaba caindo. Se não for aqui desse lado, que eu acho que é o melhor momento a pessoa realmente perceber que não está sendo honesta consigo mesmo e com o trabalho em si, com a doutrina, porque quando estiver do lado de lá a decepção vai ser maior. Porque existem relatos de muitos doutrinadores, muitas pessoas assim que denotam que um grande conhecimento, palestrantes, pessoas assim que viveram muito, né, dentro da doutrina, que quando chegam do lado de lá acabam se decepcionando, porque acabam caindo em si mesmo e percebendo que apenas representaram um papel, apenas usaram uma fantasia. Porque é muito difícil alguém acabar confrontando essas pessoas com medo, porque as pessoas têm medo de confrontar. Que são pessoas que têm poder dentro da doutrina, tem um certo poder dentro da doutrina. E é muito difícil. Acontece muitas vezes de pessoas se afastarem do movimento por perceberem isso e por não estarem de acordo com ter uma ideia diferente, e para não haver esses atritos acabam se afastando. E que alguns acham que não deveriam se afastar, deveriam ficar, mas às vezes é cansativo. Então deixar cada qual com a sua liberdade de consciência, cada qual seguindo aquilo que acredita. Somos todos filhos de Deus e a doutrina não pertence a ninguém, pertence a Jesus. Jesus não deu procuração para ninguém para a gente estudar, para a gente entender, para a gente colocar em prática. Jesus deixou, ele pegou os mandamentos e deixou, sintetizou os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você seguir esses dois, você está seguindo os 10. Então, se você não tem como você seguir um ou outro e deixar os para trás. Então, se vamos seguir com seriedade, um áudio. De Rádio Teatro da RádioFeb.net apresenta Momento de Arte. Apresentando o texto original de Hugo Lapa. Direção e adaptação Jorge Lira, exclusivamente para o programa A Voz do Espírito.
episódio de hoje, obsessão no centro espírita. Numa casa espírita de intensa movimentação fraterna, a doutrinadora exigente estava iniciando os trabalhos de desobsessão. Com sua larga experiência como dialogadora espírita há mais de 30 anos, iniciou com uma prece de abertura e pediu a Jesus que ajudasse a libertar todos os irmãos que viessem à sala de desobsessão do sofrimento que atravessavam. O médium incorporou um espírito que dizia estar no umbral, sofrendo muito por conta da raiva e mágoa que sentia de um desafeto. Ela iniciou então os procedimentos da desobsessão clássica e disse que o espírito deveria perdoar o desafeto, pois a lei de amor é a nossa salvação. O espírito incorporado, com olhar penetrante, disse: E por que devo confiar em você? Ora, meu irmãozinho, estamos aqui no centro espírita, onde os ensinamentos de Jesus são praticados. Nós aqui ajudamos todos os espíritos sofredores e necessitados. E você também ajuda a si mesma? Ou só pensa em ajudar os outros? Diante da pergunta inusitada do espírito, ela ficou surpresa. Mas como doutrinadora experiente, sabia que não podia cair nas artimanhas dos obsessores. Irmão, não estamos aqui para falar de mim. Você está no umbral e precisa de ajuda. Você não quer sair do umbral? Sim, quero. Eu só fico me perguntando como existem tantas pessoas vivendo no nível ou no estado umbralino e não percebem, mesmo quando estão encarnados. Pois afinal, como a senhora mesma ensina em suas palestras aqui no centro, o umbral é um estado de consciência e não um lugar ou espaço físico. Alguns espíritos vivem no umbral porque não conseguem se desprender da raiva e da mágoa que sentem de um desafeto. Mas a senhora perdoa todas as pessoas? Não sente também raiva e mágoa de alguém? A doutrinadora estava ficando irritada com o obsessor. Estava pensando numa resposta, mas o espírito completou. Não é verdade que a senhora sente raiva e mágoa do seu ex-esposo que a traiu com uma das suas amigas há aproximadamente 10 anos? Não é verdade que até hoje não consegue perdoá-los? Ela ficou assustada com aquela revelação. Como o espírito poderia saber disso? Pensou. Começou a sentir raiva do obsessor e, não muito confiante, disse: Não vou entrar na sua cilada. Você, como obsessor experiente, deve atacar as pessoas em seus pontos fracos. Portanto, saiba que... Eu sou um obsessor, senhora doutrinadora. Eu me pergunto se todos nós não somos um pouco obsessores das pessoas que dizemos amar, mas que, no fundo, as tentamos controlar e ganhar seu afeto é a força. Não é verdade que você tem sido quase uma obsessora da sua filha adolescente? Quantas vezes por dia você liga para ela perguntando onde ela está? Quantas vezes você proibiu os namoros dela? Quantas vezes você tolheu a liberdade da menina por conta dos seus próprios medos e incertezas que guarda em seu íntimo? Você pode estar sendo um grande obsessor encarnado dela e nem perceber. A doutrinadora ficou atônita com aquelas revelações. Aquele espírito parecia saber tudo a seu respeito e estava ali, desnudando seus defeitos um a um. Mas ela ainda não queria dar o braço a torcer
e ficou com mais raiva. Resolveu fazer uma oração, dizendo: Senhor Jesus, peço que sua equipe conduza esse irmãozinho perturbado a um lugar de tratamento no plano espiritual. Por que me chama de irmãozinho, se nesse momento você quer, na verdade, pular no meu pescoço? De que adianta fazer uma oração a Jesus com toda essa raiva que quase transborda de você? Não, Jesus não vai te atender nesse momento. Você precisa parar de fugir dos seus problemas e emoções, olhar para as impurezas do seu ser e parar de achar que o outro é sempre o sofredor e você é a salvadora. Na verdade, todos nós precisamos de ajuda. Todos somos sofredores em maior ou menor grau. E orientar o outro a praticar aquilo que nós mesmos não realizamos em nossa vida é nada mais, nada menos do que hipocrisia. E da hipocrisia é que o ser humano precisa se libertar. Ensinar aquilo que pratica, ou apenas praticar, sem precisar orientar os outros a fazer aquilo que nós mesmos não fazemos. Quando se vive a vida espiritual, nem precisamos ficar ensinando a outros. Nossos atos já demonstram os princípios que desejamos transmitir. A doutrinadora sentiu uma imensa vontade de chorar e desabou em prantos. O espírito incorporado veio falar com ela, colocou as mãos em seu ombro e disse: Calma, minha irmã. Você precisava dessa terapia de choque para poder enxergar a si mesma e parar de ver os defeitos apenas nos outros. Precisava também parar de se ver como uma salvadora e os outros como sofredores, pois isso nada mais do que é uma forma de orgulho e soberba. É uma forma de sentir superior e de ver os outros como inferiores. Chore. Coloque tudo isso que você sente para fora. Faça uma revisão desses pontos que te apresentei e a partir de agora você poderá se tornar um verdadeiro ser humano, renovado e pronto para ajudar o próximo, realizando a verdadeira caridade. E dessa vez, sem hipocrisia. Após alguns minutos de choro tenso, ela olhou para o espírito e perguntou: Quem é você? Ele a olhou e com todo o amor e caridade disse: Minha filha, você não pediu a Jesus em sua prece, na abertura dos trabalhos, que libertasse os espíritos dessa sala do sofrimento? Então, minha filha, Jesus me pediu que eu viesse aqui e mostrasse tudo isso a você, para que você pudesse ver a si mesma, saísse do umbral de sua mente e se libertasse de tudo aquilo que te causa sofrimento. Sou enviado de Jesus e a partir de agora você será uma nova criatura. A doutrinadora chorou ainda mais. Agradeceu intimamente a Deus e a Jesus aquela sagrada lição de autoconhecimento. Depois desse episódio, tornou-se uma pessoa muito melhor para servir. Vamos agradecer por esse ensinamento, que possamos pegar esse remédio e tomarmos, né, primeiro conosco, e através dos nossos exemplos podemos também ajudar aqueles que nos circundam, para que nós não nos tornemos também hipócritas, não nos tornemos os famosos sepulcros caiados,
brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Que nós estamos aqui nesse mundo, nesse plano, para servir. É muito mais para servir do que para sermos servidos. E como servos, devemos tentar fazer o máximo possível dos ensinos que Jesus nos passou. Se acaso falharmos, se acaso não estamos conseguindo fazer tudo aquilo que nos foi passado, que nos esforcemos mais. Se caímos, que nos levantemos, ao invés de reclamar, e prossigamos, sempre em frente, porque a estrada é longa, o trabalho é muito, mas a ajuda nunca vai faltar. Então não vamos desanimar, vamos ter fé, porque sabemos que o amor vence tudo. A luz sempre vai vencer as trevas. Que mesmo que elas possam assim cantar vitória, menosprezando aquilo que é certo e justo, nós sabemos que essa casa é construída sobre um alicerce fraco. Ela mais cedo ou mais tarde vai cair, vai ruir. E aqueles que está alicerçado na luz, está alicerçado naquilo que é mais seguro, naquela rocha firme que é a vontade divina, a soberania que Deus tem no universo, que como nosso Pai, Ele vai dar aquilo que nós necessitamos para que sejamos melhores, evoluídos e dispostos a amar e ajudar a todos aqueles que nos cercam. Obrigado, boa semana para todos, que Jesus os abençoe.